Levante-se hoje na presença de Deus e transforme sua vida. Você já teve aquela sensação de estar em pé, mas por dentro completamente caído? Já experimentou acordar com o corpo funcionando, mas com a alma paralisada? É como se algo invisível o empurrasse todos os dias para a mesma escuridão, mesmo quando o sol está brilhando lá fora. E ninguém vê, ninguém percebe o quanto está sendo difícil manter o semblante firme quando por dentro tudo está desabando. Mas eu preciso te dizer algo agora e peço que ouça com atenção. O fato de você estar ouvindo essas palavras é um sinal, um chamado silencioso, um despertar que vem do alto. Há momentos em que a vida nos paralisa para que possamos escutar o que Deus quer restaurar em nós. Às vezes não é a sua força que vai te levantar, mas a presença dele. Existe um tempo na vida em que não é mais sobre tentar resolver tudo sozinho. É sobre se render, reconhecer que há uma presença maior, mais sábia, mais amorosa, que pode fazer por você aquilo que ninguém mais conseguiu. A cura que seu coração espera não está em novas estratégias, nem em pessoas, nem em fórmulas. Está em um reencontro profundo com Deus. Esse reencontro não exige perfeição, não exige currículo espiritual, exige sede e desejo, um passo sincero em direção a Ele, porque a presença de Deus não é um lugar reservado para os santos, é um refúgio para os feridos, um abrigo para quem cansou de fingir, um colo para quem não consegue mais sustentar a armadura. E se você se sente assim, saiba, o céu inteiro se move quando uma alma decide voltar, quando um coração mesmo quebrado diz: Deus, eu estou aqui. Faz de novo. Hoje pode ser o seu recomeço. Hoje pode ser o dia em que você finalmente se levanta. Mas não sozinho. Você vai se levantar nos braços daquele que conhece suas dores mais secretas. E mais do que isso, que tem poder para restaurar cada uma delas. Agora respire fundo, sinta isso. Você está exatamente onde deveria estar. Você está prestes a se levantar. Na presença de Deus, a alma que se cansa em silêncio. Quantas vezes você já se sentiu cansado sem ter feito nada de extraordinário? Um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Aquele peso que se arrasta junto com você desde que acorda até o momento em que fecha os olhos. E mesmo no sono, ainda está lá. Uma exaustão que não se explica, mas se sente, e ninguém ao redor parece perceber a profundidade desse abismo interno. É nesse lugar oculto da alma que muitos de nós permanecem por anos, funcionando por fora, estagnados por dentro, sorrindo nas fotos, chorando em silêncio no banheiro, cumprindo tarefas, mas perdendo o sentido. E o mais difícil é quando você olha para trás e vê que essa dor não surgiu de um único momento, mas foi construída aos poucos. Dia após dia, negligenciando os sinais, ignorando os avisos do coração, tapando os ouvidos para a voz suave de Deus que sussurrava: Filho, você não nasceu para viver assim. Existe uma dor que não se grita, se engole. Existe uma solidão que habita até mesmo os relacionamentos mais barulhentos. Porque a alma ferida não precisa de agito, ela precisa de presença. E talvez o que esteja faltando na sua vida não é mais esforço, é entrega, não é mais luta. É rendição ao cuidado, ao toque, à voz do único que consegue enxergar além da sua máscara. Você pode até ter aprendido a ser forte demais, a segurar tudo sozinho, a não demonstrar fraqueza, a manter tudo sob controle, mas a verdade é que a presença de Deus não invade corações armados. Ela entra quando há vulnerabilidade, quando você finalmente diz: eu não aguento mais desse jeito. E nesse instante, tudo muda. Porque o céu responde ao quebrantamento. A presença de Deus se manifesta não no barulho, mas na verdade, não na performance, mas na sinceridade, não nos títulos, mas na rendição. Quantas decisões você já tomou com a alma ferida? Quantos caminhos você trilhou sem direção divina, apenas para descobrir que chegou em lugar nenhum? Quantas vezes você tentou se reinventar, se reconstruir, se reerguer e falhou, talvez não porque você é fraco, mas porque estava tentando fazer isso longe da fonte. E quando a alma está longe da fonte, ela se perde, ela se seca, ela se torna presa fácil para o desânimo, o medo e a culpa. Mas há uma boa notícia: a presença de Deus não depende do lugar onde você está, mas da disposição do seu coração. Você pode estar
no meio do caos, né? Da dor, da confusão. E mesmo assim, decidi abrir espaço para ele agora. E quando você abre, mesmo que só uma fresta, a luz entra. A esperança se acende. A alma começa a respirar. Então, se você está aí, cansado, perdido, se sentindo pequeno, eu te convido a fazer um movimento simples, mas poderoso. Feche os olhos, inspire profundamente. E diga com verdade: Deus, eu preciso da tua presença agora. Você não precisa gritar, não precisa convencer. Ele ouve o sussurro, ele percebe o choro calado. Ele se aproxima de quem tem o coração quebrantado. E quando ele chega, tudo muda. Você pode até não ver agora, mas algo já começou a se mover. A alma que estava paralisada começou a despertar. E esse despertar é só o começo, o chamado da presença. Existem momentos em que a vida parece travar, tudo ao redor continua acontecendo, as horas passam, o mundo gira, mas por dentro é como se nada se movesse. Você já sentiu isso? Como se estivesse andando em um lugar vazio, tentando encontrar algo que nem sabe exatamente o que é. Existe uma inquietação que não se resolve com distrações, conquistas ou elogios, porque ela nasce da ausência de um encontro real com o que mais importa. A alma não se sacia com excesso, ela só se preenche com o essencial. E o essencial não é um lugar, não é uma resposta, não é uma nova meta. O essencial é presença. É sentir que existe algo, ou melhor, alguém menos maior do que você, mais profundo do que suas perguntas, mais fiel do que suas tentativas. A presença de Deus não é uma teoria, é um ambiente espiritual que transforma qualquer lugar em chão sagrado. Pode ser no seu quarto, no carro, no banheiro, ou mesmo no meio de uma multidão. Quando você decide parar e permitir que Deus se aproxime, o comum se torna extraordinário. O natural se curva diante do eterno, porque a presença dele não chega com espetáculo, ela chega com paz. Essa paz ela não grita, ela invade de mansinho. Ela entra pelos poros da alma, dissolvendo os nós, desarmando os muros, curando aquilo que a mente nem conseguia nomear. Você não precisa entender tudo para se render, só precisa confiar, mas é preciso romper com o automático. O mundo te ensinou a sobreviver com pressa, a correr por produtividade, a fingir que está tudo bem enquanto a alma sangra em silêncio. E é por isso que muitos não ouvem o chamado da presença. Estão ocupados demais tentando preencher o vazio com barulho. Mas hoje, agora, existe um convite que ecoa dentro de você. Um chamado silencioso, mais profundo. Deus, ele não está pedindo performance. Ele está pedindo entrega, porque a presença dele não se conquista, se permite. Ela não é mérito, é graça. Não é sobre ter uma vida perfeita, mas sobre ter um coração disposto. E quando você se permite esse encontro, algo muda. Talvez o problema continue lá, a conta continue vencida, a pessoa continue distante, mas dentro de você, algo se realinha. Porque a presença de Deus não muda só as circunstâncias, menos muda a forma como você passa por elas. Deus não te chama para entender, mas para confiar. Não te chama para controlar, mas para descansar. E isso é o mais difícil para a alma orgulhosa, que aprendeu a medir tudo por esforço, resultado e aprovação. Mas o caminho de Deus não é merecimento. É rendição. É quando você diz: eu não sei mais o que fazer, mas estou aqui. Fica comigo. É nesse fica comigo que a atmosfera muda. É nesse clamor honesto que o céu se inclina. E é nessa fraqueza reconhecida que a força de Deus se aperfeiçoa. Não em quem nunca falha, mas em quem decide parar de fingir. Hoje pode ser o dia em que você para de correr atrás de respostas e começa a cultivar a presença. Porque mais valioso do que qualquer solução é a certeza de que você não está mais sozinho. E se você tem a presença de Deus, tem tudo o que precisa para caminhar, respire fundo. Acalme os pensamentos e apenas diga a Deus: eu não preciso de explicações, preciso de Ti. É nesse espaço de rendição que a transformação começa. Quando a alma desperta, há uma hora em que a alma simplesmente não aguenta mais viver dormindo. Ela pode até ter se adaptado à rotina vazia, aos papéis repetidos, às orações automáticas, mas chega um momento em que o vazio grita mais alto do que qualquer distração. E você sente, você sabe, algo dentro de você está pedindo socorro. Talvez você tenha tentado calar essa voz com compromissos, com metas,
com religiosidade. Talvez tenha se convencido de que bastava ir à igreja, repetir versículos, manter uma aparência firme, mas a alma verdadeira não se satisfaz com aparência. Ela quer presença, ela quer essência, ela quer Deus, não um conceito sobre ele. E é nesse exato ponto que o despertar começa, quando você percebe que o que te falta não é motivação, não é estratégia, não é reconhecimento, é vida real, é verdade, é quebrantamento. O despertar da alma não acontece em grandes palcos. É coragem de abrir mão do controle. É entender que Deus não te quer perfeito, Ele te quer verdadeiro. Quando a alma desperta, você começa a ver o mundo com outros olhos. As mesmas pessoas, os mesmos lugares, os mesmos desafios, tudo permanece. Mas dentro de você, algo mudou. A forma como você responde, a forma como você ora, a forma como você se olha no espelho. Você começa a perceber os ciclos que repetia sem perceber. Começa a enxergar as dores que empurrava para debaixo do tapete. Ele acontece no silêncio, naquele instante em que sozinho você decide parar de mentir para si mesmo. A alma desperta quando você para de fugir, quando decide encarar aquilo que vem evitando há anos, o seu próprio coração. É nesse mergulho profundo que as correntes começam a se partir, porque Deus ele não age nas camadas da superfície, ele age no íntimo, e só acessa o íntimo aquele que se permite ser quebrado. O quebrantamento não é fraqueza, é maturidade espiritual. Começa a se lembrar de sonhos que deixou morrer, e então chora, mas esse choro não é de desespero, é de libertação, porque é através das lágrimas que muitas vezes a alma lava as janelas do espírito. Deus não desperta você para te expor, Ele desperta para te curar, porque só pode ser restaurado aquilo que é revelado, e só é revelado o que se permite olhar com coragem. O despertar da alma não é um evento, é um processo. Começa com uma inquietação e se transforma em reconexão. Você começa a buscar mais, a ouvir mais, a se calar mais. A presença de Deus se torna mais nítida, mais real, mais íntima. E nesse ambiente, o milagre acontece, não um milagre externo, desses que todos aplaudem, mas um milagre interno, desses que só você e Deus percebem. Um milagre que ninguém vê, mas que muda tudo. Porque quando a alma desperta, o inferno perde espaço e o céu começa a habitar onde antes havia dor. Esse é o convite de hoje, não para seguir em frente como se nada estivesse acontecendo, mas para parar, respirar e dizer: Deus, desperta em mim o que está adormecido. Acorda minha alma para o que é eterno. E Ele vai ouvir, porque essa oração, Ele nunca ignora o processo da presença. Não é sobre falar bonito, nem sobre decorar versículos. A verdadeira transformação acontece quando você aprende a permanecer. A presença de Deus, ela não é um momento específico do dia. É uma realidade disponível agora, mas ela só é acessada por quem decide parar de correr. Vivemos em um mundo de urgência. Tudo é para ontem, tudo exige pressa. Até mesmo a fé virou performance, mas Deus não se revela na velocidade, Ele se revela na presença. E estar presente é um desafio. É preciso parar o corpo, parar a mente, parar o julgamento. É preciso se colocar inteiro diante dele, não como quem tenta impressionar, mas como quem precisa sobreviver, porque é isso que a presença de Deus faz, ela nos devolve a vida. Talvez você tenha aprendido a buscar Deus em função do que Ele pode te dar. Cura, resposta, direção, mas há um momento em que a alma amadurece e ela não busca mais recompensas. Ela busca comunhão, ela quer estar com o Pai, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Esse é o ponto de virada, quando o seu quarto deixa de ser apenas um lugar de pedidos e se torna um lugar de entrega. Quando a sua oração deixa de ser um discurso e se torna um clamor silencioso, quando o seu coração, mesmo cheio de medos e feridas, escolhe confiar, é nesse lugar de rendição que a presença se manifesta, às vezes com lágrimas, às vezes com silêncio, às vezes com paz profunda, mas sempre com verdade. A presença de Deus não precisa de espetáculo. Ela precisa de espaço. E o espaço só se abre quando você se esvazia. Esvaziar-se
É um processo, é abrir mão das certezas, é deixar cair as máscaras, é abandonar o controle. Você não precisa de palavras bonitas, precisa de um coração quebrantado, um coração disposto a dizer: Senhor, eu não sei mais como fazer, mas eu estou aqui. E ele vem, não como um trovão, nem como um fogo, mas como brisa suave, como consolo invisível, como certeza que invade o peito. É nesse momento que você percebe o que você mais precisava não era da solução, era da presença. Porque na presença tudo muda. Mesmo que nada tenha mudado por fora, você muda, sua percepção muda, sua energia muda, sua fé ressurge. A presença de Deus não resolve a vida de fora para dentro, ela cura de dentro para fora. O processo da presença não é um caminho fácil, mas é um caminho seguro, porque ele te guia passo a passo, dia após dia. E mesmo que você caia menos e vai cair menos a presença, continua ali como um pai que ensina o filho a andar. Paciente, firme, amoroso. Você não precisa de mais força, precisa de mais presença. Não precisa saber o próximo passo. Precisa confiar que Deus já está no caminho. E isso só se aprende caminhando com Ele, dia após dia. Até que um dia, sem perceber, você olha para trás e não se reconhece mais. É assim que se transforma a vida. A transformação começa no secreto. Não é no palco que as maiores mudanças acontecem. É no secreto, no lugar onde ninguém vê, onde não há plateia, nem curtidas, nem aprovação. Só você, Deus, e o silêncio que revela tudo o que estava escondido. É no secreto que você encara a si mesmo, suas verdades mais incômodas, suas repetições, suas fugas, suas carências disfarçadas de força. É ali que você percebe que a transformação que tanto deseja não depende de um milagre instantâneo, mas de um processo profundo e íntimo. Esse processo é quase sempre invisível para os outros, porque quem está sendo reconstruído por dentro não faz barulho, não precisa provar nada, apenas continua, um dia após o outro, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mas com fé. A fé verdadeira nasce no escuro. Quando você ainda não vê saída, mas decide caminhar. Quando tudo parece igual, mas você já não é mais o mesmo. Quando o caos externo não tem mais o poder de roubar a sua paz interna. Essa é a maior evidência de que Deus está agindo. Você não precisa se transformar para depois se aproximar de Deus. É se aproximando dele que a transformação começa. Não importa quantas vezes você caiu, não importa se o vício voltou, se a raiva retornou, se o desânimo te visitou de novo, o que importa é que você está disposto a levantar. Mais uma vez, ele sempre estará lá, sempre, porque o amor de Deus não desiste, não recua, não se escandaliza com a sua fraqueza. Ele te vê por inteiro, te conhece por dentro e ainda assim te chama. Ele não está esperando a sua versão perfeita. Ele quer você agora, com tudo o que ainda precisa ser curado. Essa é a essência da graça. Ela encontra a alma suja e abraça. Ela recolhe os pedaços e os transforma em obra-prima. Ela sussurra, mesmo nos dias em que você não consegue orar. Mesmo quando tudo em você parece vazio, a graça permanece. E é nessa permanência que a vida muda. Não por fora, mas no centro, no coração, nos pensamentos, nas reações, no modo como você lida com a dor, no jeito como você perdoa, na maneira como você olha para si. O processo pode ser lento, mas cada segundo nele vale a eternidade, porque cada dia vivido na presença é um dia de vitória. Mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando ninguém percebe, Deus percebe. Deus vê e Ele não está contando quantas vezes você caiu. Ele está contando quantas vezes você decidiu continuar. Essa é a verdadeira transformação. Ela não se impõe. Ela floresce no silêncio, no secreto. E quando você menos espera, ela começa a transbordar. E o mundo que antes te machucava já não te fere mais do mesmo jeito. Porque agora você está enraizado na presença, e onde a presença, a cura. Onde a presença, a vida que renasce da presença. A presença de Deus não elimina os problemas, mas redefine o modo como você
Caminha com eles. Ela não remove o vale, mas muda o que você sente enquanto passa por ele. O medo ainda tenta se aproximar, mas já não tem mais voz sobre seus passos. A dor ainda aparece, mas não comanda mais seus dias, porque agora existe uma força maior sustentando você. Essa força ela não vem do esforço humano, ela nasce da intimidade, de estar perto, de confiar mesmo quando não entende, de permanecer mesmo quando tudo em você quer desistir. A vida que renasce da presença não é marcada por conquistas visíveis, mas por raízes invisíveis. É mais profunda do que aparência, mais sólida do que qualquer estrutura externa, porque foi forjada no secreto, na renúncia, no silêncio, e aos poucos ela começa a florescer. Sem fazer alarde, ela se revela em escolhas mais conscientes, em respostas mais brandas, em olhares mais compassivos, em decisões que antes pareciam impossíveis. Tudo isso porque agora você não está mais agindo por reação, está sendo guiado pela presença. Você começa a perceber que os ciclos que antes te prendiam já não têm mais força. As palavras que antes te paralisavam já não definem mais quem você é. A dependência da aprovação alheia vai dando lugar à certeza de que você é amado por Deus, mesmo quando ninguém mais entende seu processo. E isso muda tudo. A cura que nasce na presença não é apressada. Ela respeita o tempo da alma. Ela visita cada trauma, não para reviver a dor, mas para libertar o que estava preso ali. Ela ilumina cantos escuros, não para te expor, mas para que você veja com clareza onde precisa de cuidado. E acima de tudo, ela te ensina a amar quem você é, mesmo ainda sendo um processo. Você não precisa ser perfeito para viver uma vida transformada. Só precisa ser constante na presença. É essa constância que limpa o olhar, fortalece o coração, redireciona os pensamentos e renova a esperança. A presença não é apenas um lugar de consolo, é um lugar de renascimento. Quantas vezes você tentou mudar pela força? Quantas promessas você fez a si mesmo e não conseguiu cumprir? Quantos recomeços se tornaram novos ciclos de frustração? É porque faltava presença, não a presença dos outros, a presença dele, a única capaz de sustentar aquilo que você quer se tornar. É nela que a identidade se fortalece, é nela que a fé amadurece. É nela que os traumas perdem poder, porque a presença de Deus revela a verdade, e a verdade sempre liberta. Não importa o que você viveu até aqui, o que importa é onde você decide permanecer a partir de agora. E se você escolher a presença, então está escolhendo vida, está escolhendo transformação, está escolhendo renascer, não apenas uma vez, mas todos os dias. Na presença, até os desertos florescem. Quando a presença se torna caminho, chega um momento em que a presença de Deus deixa de ser apenas um lugar onde você vai e se torna o caminho por onde você vive. Não é mais sobre procurar consolo apenas nos dias difíceis, mas sobre andar com Ele em cada pequena decisão. A presença passa a ser o chão que te sustenta e o céu que te guia. E nesse espaço sagrado, tudo em você começa a ganhar outro ritmo. Você não acorda mais correndo, não age mais por impulso, não responde mais de qualquer maneira, porque algo mudou por dentro. Agora existe um centro, um eixo, um ponto de estabilidade que não depende das circunstâncias, é a presença. E quando ela está ali, mesmo o caos lá de fora não consegue derrubar o que está firme por dentro. O mundo grita, mas você já não precisa gritar de volta. As pressões aumentam, mas sua alma permanece ancorada, porque a presença de Deus cria esse lugar, um refúgio que não é fuga, mas força. Um silêncio que não é ausência, mas direção. Uma paz que não é ignorância, mas discernimento. E isso transforma o modo como você se vê. Antes, você era refém dos erros, das comparações, das expectativas externas. Agora, você começa a se ver pelos olhos daquele que te criou. Você percebe que não está quebrado, além do reparo, que não está atrasado no seu processo, que tudo o que você passou pode se tornar parte do propósito. Não há mais medo do futuro, porque você sabe quem está guiando os seus passos. Não há mais prisão no passado, porque você sabe que está sendo restaurado a cada dia. E nesse novo caminhar, a vida volta a ter sentido.
As coisas simples ganham profundidade. Um abraço se torna cura, um silêncio se torna oração, um gesto se torna semente. Porque quando você anda com a presença, até o comum se torna extraordinário. Até o agora ganha eternidade. Até as perdas se transformam em encontros. E os recomeços deixam de ser fracasso. Para se tornarem prova de coragem, você pode não ter todas as respostas. Pode ainda carregar marcas do que viveu. Pode ainda se sentir em construção. Mas se está caminhando com a presença, então está exatamente onde precisa estar. Porque o mais importante não é a velocidade, é a direção. E a direção certa é sempre aquela em que a presença vai na frente. Nesse caminho, Deus não te cobra a perfeição. Ele só te pede entrega. E é nessa entrega que a transformação acontece. Aos poucos, no tempo certo, no lugar certo. E do jeito mais bonito, de dentro para fora. Você começa a perceber que já não é mais a mesma pessoa, que algo amadureceu, que algo floresceu, que algo renasceu. Porque andar na presença é isso, renascer enquanto caminha. Ser guiado sem saber todos os passos. Amar sem todas as certezas. Crer mesmo quando não vê é se manter firme quando tudo em volta balança. É ter fé não porque tudo vai dar certo, mas porque mesmo que não dê, você não está sozinho. E no fundo, é isso que muda tudo. O chamado silencioso, nem sempre o chamado de Deus vem com sinais grandiosos. Às vezes ele chega como um silêncio insistente, um vazio que clama por algo que os olhos não veem, mas a alma reconhece. É aquele incômodo sutil que aparece nos dias bons, nos momentos em que aparentemente tudo está bem, mas por dentro algo pulsa diferente. Esse chamado não te grita, ele te espera, ele não invade, ele sussurra. E se você estiver distraído demais, pode não ouvir. Mas se você silenciar por dentro, vai perceber. Deus está chamando, não para que você mude tudo da noite para o dia, mas para que você dê um passo em direção a Ele. Um passo em direção à sua essência. Um passo fora da zona de conforto e dentro daquilo que te liberta. Esse chamado é pessoal, único, intransferível. Ele não se parece com um caminho de ninguém. Ele não obedece aos padrões de sucesso do mundo. Ele não segue cronogramas alheios. Ele fala diretamente com a sua história, com as suas dores, com as suas esperanças secretas. E quando você responde, algo muda. O ambiente pode continuar igual. As pessoas à sua volta podem nem perceber, mas dentro de você, tudo começa a se mover. O que estava estagnado começa a respirar. O que parecia morto começa a germinar. Porque quando você responde ao chamado, não importa onde está, o sagrado começa a acontecer. Você pode estar no quarto, sozinho, chorando baixinho. Pode estar no meio da rua, perdido entre dúvidas. Pode estar dentro de uma rotina que parece não ter fim. Ainda assim, o chamado acontece. E quando você diz sim, mesmo tremendo, mesmo sem saber como, mesmo sem forças, esse sim ecoa no céu. Porque não é sobre ter todas as certezas, é sobre estar disposto, é sobre abrir espaço, é sobre confiar. Você não precisa saber o caminho inteiro, só precisa confiar na mão que te guia. E ela nunca vai te soltar. Ela te levantou quando você caiu, te abraçou quando ninguém viu sua dor, te carregou nos momentos em que você achava que estava sozinho, e agora ela só pede uma coisa: que você continue, mesmo com medo, continue, mesmo com dúvidas, continue, mesmo quando parecer que nada está acontecendo, porque a presença não é emoção, é direção, e cada passo que você dá na presença, por menor que pareça, está te levando para mais perto de quem você nasceu para ser. Não desista agora, você não chegou até aqui por acaso. Sua jornada tem marca divina. Seus passos carregam propósito. E mesmo as suas quedas já estavam no plano daquele que te conhece por inteiro. Hoje, talvez tudo o que você precise fazer seja parar por um instante, respirar, fechar os olhos e dizer com sinceridade: Senhor, eu estou aqui, me usa, me guia, me transforma. Esse é o começo, ou talvez o recomeço. A transformação começa no invisível. A verdadeira mudança raramente começa do lado de fora. O que os olhos veem é sempre consequência do que já está se movendo no invisível. A transformação real se inicia em silêncio,
nas camadas mais profundas da alma. E é por isso que muitos não percebem que já estão mudando, porque esperam sinais imediatos, mudanças drásticas, aplausos externos, mas Deus trabalha no secreto. Ele planta onde ninguém vê para colher onde todos verão. Quando você se levanta em oração, mesmo sem vontade, você está transformando o invisível. Quando você escolhe confiar, mesmo em meio à dor, você está transformando o invisível. Quando você diz eu creio, mesmo sem evidência, você está cooperando com o milagre. E chega um momento em que o invisível começa a se tornar visível. As portas que pareciam trancadas se abrem. As respostas que pareciam distantes chegam. As pessoas que pareciam cegas começam a enxergar você com outros olhos. Mas tudo isso é apenas o reflexo do que já estava se formando por dentro. Não é sorte, é transformação. Não é acaso, é presença. E não acontece de fora para dentro. Sempre começa no íntimo. Quando você decide que já basta de sobreviver, que chegou a hora de viver de verdade, com propósito, com consciência, com direção. Mas essa decisão exige coragem. Coragem para soltar o velho eu. Coragem para desapegar das justificativas. Coragem para deixar morrer o personagem que você criou para se proteger e coragem para renascer, porque o novo de Deus não se ajusta à velha estrutura. A luz não negocia com a sombra. A verdade não compactua com a ilusão. Então, para viver algo novo, você vai precisar se despedir de algumas coisas, de algumas ideias, de algumas versões suas que já não te representam mais. Você está pronto para isso? Porque a presença de Deus ela não entra apenas para te confortar. Ela entra para te renovar, para te alinhar, para te sacudir quando for preciso, para quebrar o que está torto e reconstruir com propósito. E sim, às vezes vai doer, porque mudar dói, crescer dói, se libertar também dói. Mas a dor da transformação é diferente da dor da estagnação. A primeira tem sentido. A segunda é desperdício. Hoje, talvez você esteja entre esses dois lugares, sentindo que algo dentro de você precisa romper, sentindo que a vida não pode continuar como está, sentindo que chegou a hora de fazer diferente. Então, ouça. Você não precisa ter tudo sob controle, não precisa entender cada passo, não precisa ser perfeito, só precisa estar disposto a ser guiado, porque quando você caminha com Deus, até os seus tropeços fazem parte do plano. Até os seus atrasos são aproveitados. Até os seus erros são transformados em aprendizado. O que importa não é como você começou, é para onde você está indo agora. E se você decidiu seguir na presença, então a transformação já começou. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que você ainda não sinta. Mesmo que tudo pareça igual, a semente já está no solo. E no tempo certo, ela vai florescer. Uma nova história está sendo escrita. Talvez você ache que não está pronto. Talvez ainda sinta medo. Talvez parte de você ainda duvide que uma vida diferente seja possível. Mas algo dentro de você continua chamando, uma voz serena, porém firme. Uma presença que não acusa, apenas convida. E você sabe, é Deus. Não o Deus distante das teorias ou das religiões frias, mas o Deus presente, que conhece a sua história sem filtros e ainda assim permanece. Esse Deus não espera que você seja perfeito. Ele espera que você seja verdadeiro, porque a verdade é o único solo fértil onde a graça floresce. E quando você se coloca inteiro diante dele, menos com suas dores, falhas, arrependimentos e também com a sua sede de recomeço, menos algo muda. A atmosfera muda. A sua alma começa a se alinhar com um céu. E um novo capítulo se abre. Não pense que será fácil, mas será leve e... não porque não existirão desafios, mas porque você não estará mais lutando sozinho. Você começa a perceber sinais, onde antes via apenas obstáculos. Você começa a ouvir respostas, onde antes só havia silêncio. Você começa a caminhar com firmeza, mesmo em solo instável, porque agora você sabe, está sendo guiado. E mesmo que a velha versão de você tente voltar, mesmo que os padrões antigos tentem te puxar, mesmo que o medo queira sussurrar de novo, você lembra da presença, respira fundo e escolhe
permanecer. Porque agora, mais do que entender, você experimentou, e quem experimenta a presença de Deus nunca mais consegue voltar a ser o mesmo. A partir daqui, tudo é diferente. Suas escolhas carregam consciência, seus passos carregam direção, seus dias carregam propósito. Não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe em quem está firmando a sua vida. E nesse exato momento, enquanto ouve essas palavras, algo está sendo alinhado, algo está sendo restaurado, algo está sendo plantado. Você não está sozinho, você nunca esteve... E agora que sabe disso, não precisa mais viver como quem se perdeu. Deus está escrevendo uma nova história com você, página por página, dia após dia, com dor, com fé, com tropeços, com recomeços, mas acima de tudo, com presença. Respire fundo. Olhe para dentro, silencie por um instante e ouça: a nova vida já começou. Quando a presença torna tudo possível, a jornada não termina aqui. O que começou como um sussurro de fé agora pulsa como uma verdade viva dentro de você. E por mais que os dias ainda tragam desafios, você já não caminha nas trevas da dúvida. Porque quando a presença de Deus habita em nós, até o silêncio ganha direção, até a dor revela propósito, até as lágrimas regam novas sementes. Você não precisa entender tudo para continuar, só precisa confiar em quem caminha ao seu lado. Porque há algo sendo alinhado, mesmo quando você não vê a porta se abrindo, mesmo quando tudo parece fechado. Há uma força invisível agindo, preparando o terreno para aquilo que você ainda não imagina viver. E agora, com o coração desperto, você está pronto para avançar. Não para voltar a ser quem era, mas para se tornar quem foi criado para ser. A presença te chamou pelo nome. E uma vez chamado, não há mais como se perder. O próximo passo te espera, e com ele, um novo mergulho na verdade que liberta, na fé que sustenta, na graça que transforma. O que vem a seguir vai além do que seus olhos viram, porque onde a presença habita, a vida floresce. Continue com a gente. Há muito mais por vir. E você faz parte disso.